A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida grandemente nesse dia que se chama hoje. Meus irmãos, vamos hoje continuar o estudo do livro de Êxodo. Hoje é o capítulo 11. O título aqui fala assim: Deus anuncia a 10ª praga, né? Era mais uma que Deus, com a mão forte dele, ia mostrar no Egito o seu poder. Como a gente comentou, né? Está lendo, você está aí acompanhando desde o início desse livro, né? Do capítulo 1, aí quando inicia aqui as pragas. Deus, em cada praga, ele estava trazendo uma mensagem para o Egito, para nós hoje. O Egito era um país politeísta, com inúmeros deuses, a qual ele vem trazendo uma mensagem para cada um dos deuses, que o povo adorava aqueles deuses lá, que ele é o Senhor. Eu sou o Todo-Poderoso. E o povo estava vendo, irmãos. E você vai ver, não aqui nessa praga, no capítulo 11, né? Que anuncia, né? A 10ª praga. Mas o povo já vinha tendo temor. O povo já vinha tendo respeito. Os oficiais de Faraó. Mas Faraó ali insistindo. Algumas vezes você vê na Bíblia que era Deus, o Senhor próprio, que endureceu o coração de Faraó. Algumas vezes Faraó, na dureza, no orgulho do coração, né? E aqui, irmãos, a 10ª praga é tão maravilhoso, porque lá no Egito, o próprio Faraó, ele se intitulava e era respeitado, adorado, reverenciado como um Deus. E Deus, sabendo disso, ia trazer uma mensagem para aquele povo que Deus é só ele, não homem nenhum nessa terra, entidade nenhuma pode se titular como Deus. E Deus ia tratar com o Faraó, para que o povo também visse que ele era Deus. E que praga é essa 10ª, irmãos? Então, vamos ler aqui agora, aqui, ó. De 10 versículos, olha o versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre o Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Aqui Deus está afirmando, ele vai deixar depois dessa praga. Meu irmão, eu não sei o que agora, nesse momento, ou nesse mês, você está falando assim, nesse ano, está aí acontecendo na sua vida. Mas uma coisa eu sei, meu irmão. Se você crê, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E a partir de agora, esse algo vai acontecer na sua vida. Essa situação que está enrolada vai desenrolar. Você está vendo pela primeira vez aí? Se você deixar a partir de agora, como está em Apocalipse 3:20, aquele que, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir e abrir, é você que abre a porta do seu coração, o entendimento seu. Eu vou entrar e vou cear com ele, e ali vou fazer morada. Jesus entrando na sua vida agora. Meu querido amigo e minha querida amiga que está vindo pela primeira vez. O Cristo Todo-Poderoso, que está aqui agora, está aí, onde você está. E esta palavra que é dele. É ele falando, é ele dizendo, é ele aí batendo na porta do seu coração. Lá em Provérbios 1:20, ela fala assim, que a sabedoria, ela clama pelo lado de fora. O porquê que ela clama, ela pede, ela grita, ela quer que você, fala que nós abrimos a porta do coração, que é o entendimento. Quem que é a sabedoria, a suprema sabedoria? O próprio Cristo, para ela entrar, para fazer morada, habitação na sua vida. Aí as coisas vão mudar, aí as coisas vão caminhar, mas da maneira que agrada a Deus. Ela está batendo na porta do seu coração e agora. Aleluia. Olha o versículo, fala aqui, ó. Glória a Deus. E o Senhor quem? Deus, fez que o seu povo encontre favor da parte dos egípcios. Também o homem, Moisés, era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Irmão, quanta glória, quanta maravilha, quantos sinais extraordinários ali. Você fala assim, foi 9. Deus usa Moisés ali fazendo, irmãos. Irmãos, a primeira apresentação de Moisés diante de Faraó,
aquele cajado se torna uma serpente. E os feiticeiros fizeram igual, mas a de Moisés ganha da deles, mata deles, engole a deles. Irmãos, depois os outros sinais que foram feitos, né? Quando ele coloca a mão no peito, fica leprosa, aleluia. E os outros sinais que acontecem, irmãos. Moisés isso esparramou, a notícia correu no Egito, o povo temia ele, irmãos, por causa do Deus que está na vida dele, irmãos, o Deus que habita na minha vida, na nossa vida, irmãos, ele é o mesmo, ele quer fazer a mesma maravilha, o mesmo poder, coisas grandiosas, só depende de nós, irmão. O erro nunca está em Deus, está em mim, em você, de buscar, de se colocar, de crer, de buscar uma vida, né, de obediência à palavra de Deus, de santidade, de oração. Nós fazendo, Deus faz o mesmo. Aleluia. Versículo 4. Louvado seja Deus. Moisés disse assim, diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito. Quantas coisas maravilhosas em outros textos da Bíblia, em outros livros, aconteceu à meia-noite, né? Você vai lembrar das 10 virgens, né? Quantas coisas, irmãos. E Deus aqui falando, à meia-noite vou passar no meio do Egito. Oh, Jesus amado. Olha 5. E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Versículo 6. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais. Olha, irmão, isso aí é tremendo. Versículo 7. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará. Isso era um provérbio, irmãos, falado naquela época. A forma que ia acontecer essa manifestação, você fala assim, mas irmão, era a morte. Irmão, Deus está no controle. Nenhum cão vai rosnar. Irmãos, ia ser um mover de Deus ali tão grande naquele lugar, irmãos, que nós vamos continuar esse assunto em detalhes, né? No capítulo 12, que é o próximo vídeo. Louvado seja Deus. Aleluia. Aí nós vamos dar detalhes de como essa 10ª praga aconteceu, irmãos. E qual é o significado dela para nós hoje, a igreja do Senhor. Aleluia. Olha o versículo 7. Aleluia. O 8. Então todos esses teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo, sai tu, todo o povo que te segue, e depois disso sairei. E ardendo em ira, retirou da presença de Faraó. Versículo 9. Então disse o Senhor a Moisés, Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas as multipliquem na terra do Egito, né? Faraó não vai querer dar ouvido a Moisés, irmão. Mas no capítulo 12, nós vamos aqui dar em detalhe, tá aqui explicando como que acontece esse agir de Deus, que o Faraó libera o povo de sair do Egito. Irmão, Deus sabe como fazer. Deus sabe como trabalhar. Você, nós hoje, temos que estar na posição de crer, irmão, de acreditar. Salmo 40, esperar com paciência. Isaías 28, aquele que crê não se apressa. Irmão, tudo no tempo de Deus, tudo na hora de Deus, tudo no agir de Deus. Irmão, não queira você, como diz o ditado popular, passar o boi a carroça na frente do boi. Não, irmão. Vá de acordo com o que Deus manda, nos passos, de acordo com a sua fé. É que Deus vai fazer. Mas é que acredita, irmão. Ah, pastor, tem hora que tem coisas que demoram. Irmão, Deus sabe o momento que você vai estar maduro. Nós vamos estar maduros para receber aquela grande vitória. E sermos, como falo, sermos, é nós sermos bons administradores daquilo que Deus dá na nossa mão. Para a gente que não esbanje, irmão.
a gente não queira ser zoiudo, zoião, desse tamanho assim, ó, só pensando em nós, irmão. A bênção de Deus tem que ser compartilhada. Jesus falou em Mateus 10, irmão. O que de graça recebeste, de graça dai. Tem gente hoje, Deus abençoa ele numa casa, ou num carro, ou num trabalho, ou falo da parte ministerial, na vocação dos ministérios. Ele quer vender a bênção de Deus, está errado. Não é comércio. Tem que ser compartilhada a bênção do Senhor, irmão. Então, por isso que tem o tempo de Deus, irmão. Nós precisamos aprender. Aqui, Deus anuncia a praga, mas Deus ia fazer. O povo estava ali sob aviso, sim, irmão. O povo de Israel, sim. É pro povo, irmão. Principalmente o de Israel. Para você hoje, para nós hoje. Prestar atenção. Meditar. Falar, Deus, me ensina nisso. Deus, me instrua nisso. Tudo tem uma direção de Deus, irmão. Tem um propósito. Para isso acontecer no Egito, irmão, tinha um propósito. Ali, as divindades com letra minúscula tinham que ser desmascaradas para que o povo viesse crer em Deus, irmão. E a última ali era o faraó, que era tido como um Deus. Versículo 10. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da terra do Egito os filhos de Israel. Então, a gente vê Deus controlando ali o coração de Faraó. Irmão, se tem hoje na sua vida, quando fala sua, fala minha, algumas coisas que Deus está segurando ainda, irmão, que não chegou, é porque a gente está aprendendo. Aleluia! E ele vai fazer acontecer, mas é na hora certa. Você tem que crer, falar, Deus, eu aceito a tua vontade. E esperar. E acreditar que ele está no controle. Amém? Fica aí o convite para você continuar vendo, desde o primeiro capítulo, o próximo que é o 12. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente nesse dia que se chama hoje. Ajude nós no canal aí, meu irmão. Você que está vendo pela primeira vez aí, se inscrevendo, deixando o joinha. E a gente fica aqui, né? Até o próximo vídeo. Para a gente continuar essa história tão maravilhosa que é o capítulo de número 12. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.